Pronto. Boa noite, meus queridos alunos aí do primeiro ano e turma da noite, né? Parte 3 de ângulos notáveis. Bom, nós já vimos aí essa tabela na aula passada, e aí você me pergunta, professor, essa tabela é importante mesmo, turma? Muito, muito importante. Esta tabela, ela requer que você saiba ela de cor e salteado. Então, mais uma vez, eu vou escrever aqui, porque quanto mais você escrever, melhor. Quanto mais você escrever, melhor. Então, vamos lá. Então, seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. E seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Se você escrever 3, 4, 5 vezes, você começa a fixar na sua cabeça. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E tangente de... E cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Note, aprendam, pessoal, é de extrema importância que vocês saibam de cor e salteado essa tabela. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. E a tangente de 60 é raiz de 3. Professor Giovanni, eu tenho uma pergunta. Fala, professor, o senhor só fez escrever o que está na tabela. Exatamente. Tabela importante. Próxima aula eu vou botar de novo a tabela. Provavelmente eu escreva de novo, tá bom? Porque quando a gente chegar aqui na primeira questão, que é uma questão importante, veja, solução. Ó, presta muita atenção. Obtenha o perímetro. Primeira informação. Professor, o que é esse negócio de perímetro? O que é o perímetro? O perímetro é a soma das medidas dos comprimentos dos lados da figura. Então, veja, na questão ele fala o perímetro de um retângulo. Então, você tem que saber que o retângulo é essa figura aqui, ó. Se você não souber, então, a partir de agora, é só você lembrar de uma toalha de banho. Então, a toalha de banho é um retângulo. Então, tá aqui o retângulo. Olha aí. Esse retângulo, ele tem uma base e uma altura. Sempre que você ouvir a palavra retângulo, lembra, toalha de banho. Tem uma base e uma altura, ou tem um comprimento e uma largura, tá? Tanto faz. Então, eu vou escrever comprimento, ó, C-O-M-P, comprimento C, largura L, tá? Beleza? Show de bola, professor. E ele fala que tem uma diagonal, ó, a diagonal, então, eu estou fazendo a diagonal aí, ó, com essa cor aí, nem sei que cor é essa, tá aí? Então, aí, é a sua diagonal, que você vai chamar de D. A diagonal é D. Perfeito. Tá? Muito bem. Agora, presta muita atenção. Ele fala que a diagonal, ele diz na questão aí, ó, ele diz que a diagonal vale 5 raiz de 3. Então, ele fala, ó, a diagonal vale 5 raiz de 3. Diagonal vale 5 raiz de 3.
Muito bem. E o ângulo de 30 graus com um dos lados, ó, e forma ângulo de 30 graus com um dos lados do retângulo. Então, eu vou chamar de ângulo alfa, vocês lembram, né, que eu estava chamando de alfa. Então, eu vou chamar de alfa aqui. Tá? Bom, aí ele diz, ó, obter o perímetro. Beleza. Então, você tem que descobrir o L e o C. Tá bom? Professor, o senhor pode me fazer um favor? Diga, no lugar de comprimento e desse C, chame de X, por favor, porque eu acho melhor. E no lugar da largura de L, chame de Y, que eu acho melhor. Lembrando que se é retângulo, né, tem dois ângulos, tem 4 ângulos de 90 graus aí. Professor Giovanni, eu posso dividir a minha figura assim, ó. Olha a tua figura aí. Pessoal, esse preto dá para ver legal, dá? Esse pincel preto aí que eu estou usando. Dá sim, professor. Obrigado. Então, aqui, ó, alfa, aqui tu tá chamando de Y, aqui tu tá chamando de X, e aqui tem quanto? É 5, 5 o quê? Raiz de 3. Só que lembra que o alfa, ele falou que o alfa é quantos graus? Ele 30. diz 30. Pessoal, vou só colocar aqui o computador para carregar. Só um minutinho. Trinta, né? Então, vamos lá. Ó. Vamos colocar 30. Presta muita atenção. 30. Vocês lembram que eu falei, está olhando para o ângulo de 30 graus é o Y. Você lembra como é o nome do Y? Você lembra? Se lembrar, fala. Cateto oposto. Cateto oposto. Perfeito. Você lembra quem está vizinho, o nome do X? Lembra o nome dele? É cateto alguma coisa. Cateto adjacente, eu acho. Cateto adjacente. Vizinho. E olhando para o ângulo, quem é? É aí? Hipotenusa. Hipotenusa. Aí agora eu preciso que você lembre, o que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí você tem que lembrar, é seno, ou é cosseno, ou é tangente. Então, você tem que lembrar, cateto oposto dividido pela hipotenusa é o seno de 30 graus. Professor Giovanni, então, no lugar do cateto oposto, eu vou colocar o Y. No lugar da hipotenusa, eu vou colocar 5 raiz de 3. No lugar do seno de 30, por isso que eu disse que é você saber o seno, o cosseno e a tangente. No lugar do seno de 30, você coloca 1 sobre 2, tá? Beleza. Vamos fazer o cruz-credo. O cruz-credo aqui, no caso, é só você multiplicar o 5 raiz de 3 vezes 1. Não vai precisar multiplicar 2 vezes y, porque você quer o y, então vai ficar com 5 raiz de 3 dividido por 2. Turma, acabou. Tá aí o y. Tá aí o y. Tá aí o y. Professor Giovanni, mas eu tenho que descobrir o x também? Tem. Então, presta atenção. Não se assuste que não vai dar para fazer todas essas questões hoje. Aqui eu monto para deixar já para a próxima aula montado. Professor, vamos descobrir agora o y. Então, vamos lá. Ó. Você tem esse desenho. Vou refazer o desenho. Ó. Você tem aqui o ângulo que é 30, o x, que você sabe que o x é o cateto adjacente, CA, vamos dividir pela hipotenusa. A hipotenusa, você sabe que é 5 raiz de 3. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa é o cosseno, no caso, o cosseno de 30. Professor,
Quanto é o valor do cateto adjacente? O cateto adjacente, você sabe que é x. A hipotenusa, você sabe que é 5 raiz de 3. Igual ao cosseno de 30. E aí, a tabela, você tem que saber a tabela. O cosseno de 30 é raiz de 3 dividido para 2. Então, você coloca aqui, ó. Raiz de 3 dividido para 2. Tá? Então, aqui você tem, fazendo cruz credo, x é igual, é só joga para cá. 5 raiz de 3, que vai multiplicar esse outro raiz de 3, e aí vai ser dividido por 2. Professor, eu posso fazer isso, ó. 5 raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, sobre 2? Pode, pessoal, pode sim. X é igual a 5, que multiplica a raiz de 9 é 3, dividido por 2. Então, x é igual a 15, dividido por 2. Deixa desse jeito. Se eu precisar dividir, eu divido. Bom, eu não pensei que essa questão iria dar tanto espaço, né? Tanto espaço. Eu acredito que a gente vai ficar só nela. Eu vou dar tempo para você copiar. Bom, então eu tenho aqui, ó. Eu tenho o retângulo. O retângulo, ele é formado por x, y, x, y, os comprimentos, né? Comprimento x, largura y, comprimento x, largura y. O perímetro, ele quer o perímetro. O perímetro, eu disse que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, é x, mais y, mais y. Portanto, o perímetro vai ser igual a x mais x, 2x, y mais y, 2y. Professor Giovanni, o x, eu lembro que o senhor calculou anteriormente, o x é 15 sobre 2. O x é 15 sobre 2. E o y, aí a gente tem que olhar, o y eu não lembro, o y está aqui. O y é 5 raiz de 3 sobre 2. 5 raiz de 3 sobre 2. 5 raiz de 3 sobre 2. Então, esse seu perímetro, ele é igual a... Professor, fala, meu camarada, eu percebi uma coisa, o que foi? Esse 2 de cima, eu posso cancelar com esse 2 de baixo. Pode. Então, tchau para ele. Tchau. Ó, tchau para ele, ó. Tchau. Tchau. Mesma coisa aqui, ó. Esse 2 de cima, eu posso cancelar com esse 2 de baixo. Tchau para ele. Tchau. Tchau. Então, nós ficamos com... Aí, nós ficamos com 15, né? Porque você cancelou o 15 de cima com o 15 de baixo, ó. 15, né? Mais... Deixa eu ver aqui uma coisa. 15 mais 15 mais 5 raiz de 3. Pessoal, observação. Não esqueça. Raiz de 2, se você quiser, você pode trocar por 1,41. E raiz de 3, você pode trocar por 1,73. Então, eu vou trocar. Eu vou repetir o 15. Aí eu tenho 5 que multiplica a raiz de 3, que é 1,73. Então, o nosso perímetro é 15 mais 5, eu vou multiplicar aqui por 1,73. Eu vou fazer 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 7, vai dar 35, com 36, desce o 6 e sobe o 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Então, é 8,65.
8,65. E aí eu vou somar, né? Perímetro. Então, quando você somar 15 mais 8, vai dar 15 mais 5, 20, 23, 23,65 metros. Então, essa é a sua resposta. A sua resposta é 15 ou 23,65 metros. Ok, turma. Como sempre, né, atendendo aí a pedidos, eu vou colocar aí o que eu fiz lá no grupo de vocês, tá? Então, me manda aí só um oi no grupo, que eu Tá certo. vou colocar agora lá, só um oi. Oi, professor, que eu vou colocar, tá bom? Parando aí a nossa apresentação. Quero agradecer demais. Vocês não imaginam. Vitor Silva, muito obrigado. Tayane também, muito obrigado. E Mas, Luzenilda, muito obrigado. Vocês três fazem a diferença. Vocês fazem a diferença. Nós temos mais de 50 alunos, e vocês três são aqueles que sempre participam, tá bom? Muito obrigado a vocês de coração.